Amados, há uma batalha muito grande nas nossas vidas, né? Em relação com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos para o Senhor. É uma batalha, é uma luta. Porque muitas vezes, né, o Senhor tem para nós muitas coisas, o Senhor tem para nós algo que muitas vezes nós não entendemos. E aí fica aquela questão, mas Senhor, é só isso, o Senhor é isso mesmo, não poderia ser dessa forma, poderia ser de outra forma, mas o Senhor tem os seus caminhos. Ele sabe aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode. E Ele não vai cobrar de mim nem de você aquilo que você não consegue fazer. Ele não vai. Mas aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao teu alcance, faça com diligência. Faça com diligência. E nós vamos ler aqui alguns versículos na palavra de Deus. Eu não vou sair muito fora de Romanos, porque é um versículo muito conhecido, todos nós conhecemos esses versículos, mas tem algumas palavras que nos chamam a atenção. Romanos no capítulo 12. Vamos ler alguns versículos de Romanos no capítulo 12. Para nós entendermos aquilo que Deus quer de cada um de nós, de uma maneira simples, mas objetiva. Isso é muito importante. Maneira simples, mas objetiva. Romanos capítulo 12, versículo 1, por enquanto. NVI. Portanto, NVI, por favor. Portanto, irmãos, peço, olha só, pelas misericórdias de Deus, primeiro, que ofereça o quê? Ofereça o quê, irmãos? Corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque Ele é o quê? O vosso culto. É muito conhecido. Já lemos muito sobre esse versículo. Mas o que nos chama a atenção? Primeiro, olha só, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí é que é o problema. O versículo é muito simples, mas o problema está no sacrifício vivo, santo e agradável. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós começamos a observar, nós vemos ali como é que era feito um sacrifício da ovelha. Aí nós falamos, nossa, a ovelha ela era preparada, a ovelha tinha que ser uma ovelha perfeita, limpa. E essa ovelha, para ela ser oferecida no altar, ela era o quê? Ela ia viva para o altar? Não, né? Ela não ia viva. Ela primeiro era degolada. Então ela passava por um sacrifício. Mas agora o apóstolo aqui está falando que nós, como servos do Senhor, nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Imagina naquela época a ovelha sendo viva, sendo levada para o altar, isso seria um problema muito sério. Mas aqui o apóstolo lhe fala assim, olha, vocês têm que oferecer o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável a Deus, falando da oferta, que aquela oferta ela subia a Deus como um cheiro agradável, assim também deve ser o nosso culto, assim também deve de ser o nosso trabalho na igreja, o nosso culto de adoração ao Senhor tem que ser algo que o Senhor aceite. Mas por que o apóstolo fala de sacrifício vivo? Esse sacrifício vivo, ele só pode ser notável na vida do cristão, na vida do crente, naquele que serve ao Senhor através do Espírito Santo. Não tem como nós oferecermos um sacrifício vivo a Deus em a presença gloriosa, a presença suprema, a presença bendita, a presença doce e agradável do Espírito Santo. Não é, pastor João? Né? É complicado, a gente fala assim, mas parece que é simples. Não, mas não é. Por quê? Porque é o seu culto racional.
Mas o que é um culto racional? É um culto com entendimento, é um culto em que a sua mente, o seu corpo, o seu ser, ele está em plena adoração a Deus, mas tudo isso tem que ser através do Espírito Santo. Mas como que eu faço, pastor? E agora? Como que eu posso oferecer esse culto de sacrifício vivo ao Senhor? É buscando. É deixando com que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Um culto racional. Um culto de entendimento. O que eu quero dizer, irmãos? Que quando nós fazemos isso, um culto racional, ele não é um mero ritual. Deus não está querendo de mim nem de você um mero ritual. Como nós vemos muitas vezes por aí. É tudo assim, olha, tem que ser assim, desse jeito aqui, dessa maneira. É um mero ritual. Não, irmão. O Espírito Santo de Deus, na nossa vida, ele muda todas as coisas. E aí então nós estamos prontos a oferecer ao Senhor um culto, aleluia, vivo, um culto em que o Senhor aceita, um culto em que o Senhor fala, olha, realmente é um culto de adoração, de louvor, de graça ao Senhor. Sacrifício vivo. E esse sacrifício, ele só é possível através do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos fazer isso. É isso, irmãos, que o Senhor quer. Culto racional. Vamos passar para o próximo versículo. O versículo 2. Olha só que coisa interessante. Esse é outro problema muito sério. Porque muitas vezes, irmão, isso falta em nós, a presença do Espírito Santo, às vezes falta na igreja. E que oxalá isso não falta em nós, não, irmãos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Muitas vezes eu vejo pessoas que chegam e falam para mim assim, nossa, pastor, mas está difícil, sabe por quê? Olha, o mundo mudou. Já viu isso, pastor João, né? É difícil. O mundo mudou. As coisas mudaram. São outros tempos. Amados, é claro que mudou. De Jesus para cá, ou então da história para cá, as coisas foram mudando. É claro, isso é normal. É o andamento do mundo. Mas agora, o que o apóstolo diz? Que a gente não se amolde, não faça união, não se ligue com as coisas do mundo. Que o mundo muda mesmo. E vai sempre mudar. E daqui a 10 anos, ou 5, 10 anos, vai ser diferente. Mas e a igreja? E o papel da igreja? É acompanhar também o mundo com as suas concupiscências? Não. Por isso que o apóstolo fala assim, não se amoldem ao mundo, mas transformem-se pela quê? Renovação da sua mente. Mente saudável. Nós estamos aqui no ano do renovo. E quando se fala de renovação da nossa mente, não está dizendo que o Senhor vai fazer, vai tomar a sua mente, não, o Senhor não vai fazer isso. O que Ele quer de mim, de você, Ele quer uma renovação, um renovo na nossa mente, algo que vale a pena ficar pensando. Mas por que não se amoldar ao mundo? Parece assim uma palavra até meio, complicada. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela é eterna. Vocês entenderam? Ela é eterna. Se há milhões de anos ela era a palavra,
No presente, ela vai ser a mesma palavra. Deus não muda a sua palavra. Não importa como o mundo muda, não importa o que aconteça no mundo, mas a sua palavra é a mesma. E continuará sendo a mesma. Ela é agora no presente, a palavra que nós estamos falando é a palavra de Deus, ela é a mesma palavra em que ela surgiu num passado bem distante. E quando tudo acontecer, quando a terra for transformada, quando houver aquela nova Jerusalém descer, né, dos céus até a terra, tudo bonito, tudo transformado, a palavra de Deus vai ser a mesma, vai se passar milhões de anos. A palavra dele vai ser a mesma. E o próprio Jesus disse, olha, passarão o quê? Os céus mas as minhas palavras... Pronto. Mas não dá para nós se unirmos com as coisas do mundo. Ah, mas então fica difícil? Fica difícil, eu sei. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela não muda. A palavra de Deus, ela vai continuar sendo a mesma. Se o Senhor Jesus nos disse assim, olha, que a minha palavra, ela está em vocês, e se vocês também estiverem em mim, a minha palavra vai estar em vocês, é isso aí mesmo. Se a minha palavra estiver em vós e tudo que pedires no meu nome eu farei, é isso mesmo. Acabou. Então, irmãos, não se amolde. Não fala assim, não, mas olha, não é que está difícil, gente, olha, vamos mudar aqui alguma coisinha, sabe? Porque o mundo está exigindo isso, olha, nós vamos... Não, irmãos. Seja fiel à palavra do Senhor. Não vamos permitir que o mundo venha nos amoldar. Quem tem que se amoldar com a palavra de Deus é nós, é o mundo. O mundo sim tem que se amoldar à palavra de Deus. Porque ela continua, ela vai ser eterna. Acabou. Vamos ainda um pouco mais adiante. Quando eu estava falando sobre não se amoldar com as coisas do mundo, vamos ler rapidamente aqui, 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Olha só o que Pedro fala aqui. 1 de Pedro. Olha só, hein? Por quê? Olha, por que nunca nós devemos amoldar o mundo? Olha só que a palavra de Pedro, como é que ela é. Olha que coisa maravilhosa. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Bom, então não dá para se amoldar o mundo, com as coisas do mundo. Porque nós estamos sendo construídos o quê? Olha só, como pedras vivas, somos edificados para a casa espiritual, irmão. Então o mundo, irmão, por mais que ele seja bonito, por mais que ele seja atraente, não dá para se amoldar as coisas do mundo. Porque o que Deus tem para nós é muito maior. Olha só. Para serem sacerdócio santo. Fica difícil. Ser sacerdócio santo. E oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então é isso. Então o mundo... nós não podemos nos amoldar com as coisas do mundo. Por mais que as pessoas falam, não, mas porque você olha, tem que mudar um pouquinho, que isso? Melhor nós errarmos por excesso do que por relaxo. Melhor. Mas vamos lá. O não amoldar com o mundo, então, não tem como. Temos que cair fora mesmo. Mas olha só, vamos ver ainda aqui ainda. Olha o que João diz. Em 1 de João, bem rapidinho, olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 de João, no capítulo 2, versículo 15 até o 17. Olha o que João fala ainda sobre isso. Preste bem atenção. Esse versículo é muito conhecido. Não ame o mundo, nem o que nele há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está?
Próximo. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, ela não provém do Pai, mas do mundo. Olha o versículo 17. O mundo e os seus maus desejos passam. Olhe. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para... O mundo e as suas concupiscências passam. Isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece para sempre. Então, o mundo, irmão, ele não pode nos amoldar. Nós queremos ser igual às coisas do mundo, mas não vai dar certo. Não estou dizendo que por isso nós não podemos, não vamos, deixar, não, só porque por causa disso aí eu vou tornar-se um eremita, eu vou me afastar disso tudo, eu vou me esconder numa caverna e lá eu não vou sair mais. Não, não é nada disso. Sabe que tem pessoas que pensam assim. Não, eu vou me esconder, eu vou me afastar disso tudo e eu vou para longe. Não, não é isso, irmãos. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. Isso eu sei que é meio complicado a gente falar isso, nos nossos dias é meio complicado. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. É complicado, mas é assim, irmãos. Por quê? Como nós lemos aqui, porque essas coisas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus e permanece para sempre. Lembra que eu falei da palavra? A palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. Muitas vezes nós queremos mudar. Eu tenho visto aí certos movimentos aí, irmãos, que só pela misericórdia de Deus, só pela misericórdia de Deus, tentando mudar as coisas, tentando mudar os ensinamentos da palavra de Deus. Não, mas tem que ser assim, sabe por quê? Senão as coisas mudaram demais. Se a gente for levar a palavra de Deus ao pé da letra, então ninguém fica na igreja, irmãos. Não é assim, não funciona dessa forma. Quem traz as pessoas, quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. A nossa obrigação, irmãos, o nosso dever é levar a palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Então não é, se nós falarmos a verdade como ela deve ser dita, quem vai tomar conta? Quem vai tomar a dianteira? É o Espírito Santo. A nossa obrigação é falarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então é isso, irmãos. Então o mundo, tudo vai passar. A concupiscência da vida passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Vamos ainda para o próximo tópico, Nos versículos... Em Romanos, ainda no capítulo 12, vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Bem rapidinho. Aqui nós temos armas que o Senhor tem nos dado. Nós temos algo com que nós podemos usar. Lembra que eu falei no começo que há uma guerra muito grande na igreja hoje? Porque as pessoas começam a dizer assim, olha, mas eu, não faço nada. Eu não sei... Mas vamos entender um pouquinho o que diz aqui a palavra de Deus. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Bom, a igreja, ela não é formada somente de alguns membros. Ou seja, a igreja, ela não é formada somente de pregadores. A igreja, ela não é formada somente de ensinadores.
A igreja não é formada somente de músicos. Imagina uma igreja que só tem músico. Não é gostoso? O pastor João sabe disso, é bonito, é maravilhoso. Mas se não tem a palavra, falta alguma coisa. Então tudo, irmãos, na igreja, ela tem o lugar certo, a hora certa, o momento certo. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui, vamos ver. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Então vamos lá. Temos diferentes dons, ou seja, diferentes ministérios na igreja, isso é necessário. Se uma igreja só tem pregadores, onde estão os membros? Seria complicado. E aqui está falando, se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. É um outro problema muito sério. Porque hoje, bom, olha, a profecia hoje tem sido uma coisa incrível, né? Há uma banalização de profecia hoje que é problema muito sério. Tem pessoas que pensam que só... Não, irmãos. As profecias na igreja, irmão, elas são necessárias, elas são úteis, desde que elas sejam realmente dirigidas pelo Espírito Santo. Desde que ela seja realmente dada por Deus. E o Senhor tem usado grandes homens de Deus para isso. Graças a Deus por isso. Enquanto alguns banalizam isso, mas Deus tem usado grandes homens de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, se eu estou aqui hoje, foi alguém que um dia profetizou na minha vida, e eu criei que eu estaria um dia pregando. Mas por quê, irmão? Por quê, pastor? Que primeiro, eu era tímido. Segundo, era gago. Eu não conseguia falar, irmão, verdade. Na primeira vez em que me deram a oportunidade, irmão, numa casa, a gente tem esse costume, né, os irmãos naquela época, né? Irmão Ezio está com a oportunidade para dar um testemunho. Oh, meu Jesus querido. Ah, meu Deus. Eu quase desmaiei, meus irmãos. Mas um dia, alguém profetizou na minha vida. Aleluia. Olha, o Senhor está dizendo que um dia você vai ser um pregador da palavra de Deus. Que você vai ser um ensinador da palavra de Deus. Então eu creio em profecia, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Como diz o pastor Pedro, vocês estão com Pedro, né? Pedro Júnior. Vocês estão comigo ainda? Oh, desculpa, viu, Pedro? Vocês entenderam? Eu creio. Muitas coisas foram ditas na minha vida e aconteceu. Uma certa vez, uma irmã Rosinha, pediu para o Edson, dá aqui uma palavrinha, uma palavra, né? Leia aqui uma palavra, tal. Quando eu li e tal, falei, aí ela, tomada pelo Espírito Santo, ela falou assim, olha, o Senhor está me dizendo para mim nessa noite, que você um dia vai pregar, você vai ensinar a pessoas que têm um certo grau bem maior do que você. Mas eu esqueci, meu irmão, passou ano, passou tempo, eu nem me lembrava mais. E um dia eu estava em Osasco, ensinando a palavra de Deus, dando aula de teologia, e aí que eu fui me lembrar da palavra que a irmã Rosinha falou um dia para mim. Sabe por quê? Porque na mesma escola em que eu estava dando aula, eu tinha um juiz, olha aqui, era lá um capinador de cana, dando aula para um juiz, tinha advogado e tinha médico. Aleluia! Eu creio em profecia, irmãos. O que eu só não creio, essa banalização que tem sido feita por aí. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, se alguém, aquele que tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a medida da fé.
Ou seja, seja diligente. Deixa o Espírito Santo falar. Vocês entenderam, irmãos? Mas vamos lá, continua, Pedro. Vamos ao próximo versículo. Se o dom é servir, que sirva. Se é ensinar, ensine. Amados, muitas e muitas vezes na igreja, nós vemos pessoas que dizem assim, olha, eu gostaria tanto de ser igual fulano. Eu gostaria de ser igual o pastor Pedro Júnior. Não, eu não vou ser nunca. O Senhor não me chamou pela mesma obra que Ele faz, o Senhor não me chamou para isso. Gostaria de ser igual o pastor Jô? Não. Não, nunca. Por quê? Pastor Jô, Deus está usando ele naquilo que ele é, naquilo que ele faz, acabou. Eles são diferentes. Vocês estão entendendo, irmão? Entenderam? O ministério é diferente, irmão. Nossa, quando eu vejo alguém cantando, que nem os irmãos aqui louvando o Senhor, oh, eu já gostaria de ser igual aos irmãos. Não dá, não dá, eu não consigo. O Senhor não me chamou para isso. Vocês estão entendendo, irmão? Então, para cada um, Deus dá algo diferente. Se é servir, se você é uma pessoa que gosta de servir, trabalhar na igreja, faça com diligência. Não se preocupe, faça. Não se preocupe porque veio aquele pregador lá, não sei das contas, e você vai ficar assim, nossa, eu queria ser igual esse pregador. Não, não vai ser nunca. Vocês estão entendendo, Zé? Cada um, Deus dá algo. E aquilo que você tem, meu amado, eu não tenho. A igreja, ela é um lugar de diversidade. Diversidade, aquele que ensina, ensine. Faça com amor, faça com diligência. Olha o versículo 8. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Irmão, hoje a igreja precisa daquelas irmãs, daqueles irmãos que encorajam a outros. Que quantas e quantas vezes, meu irmão, você sai de casa, a irmã sai de casa com uma série de problemas, ela chega aqui na igreja. E pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, encontra uma outra irmã, aquela irmãzinha que não dá o testemunho, aquela irmãzinha que não sobe no púlpito, que tem vergonha, mas ela chega naquela irmã que está com problema, dá-lhe um abraço e encoraja ela, e o Senhor Jesus abençoa, aleluia, e ela vai para casa alegre e feliz, porque ela encontrou alguém que conseguiu trazer para ela o encorajamento. Vocês entenderam? É isso. Igreja é um lugar de diversidade. Isso é igreja. Diversidade. Há alguns anos atrás aqui aconteceu um fato aqui muito interessante. O pastor João deve lembrar, o pastor Pedro Júnior também. Estava aqui pregando sobre o Espírito Santo. Olha como é que Deus faz as coisas. Eu estava pregando sobre o Espírito Santo, e logo no final do culto o Senhor abençoou aquele dia, o Senhor deu muita graça, né, todo mundo alegre. Aí o pastor Pedro Júnior, na época, ele era pastor, ele chegou e falou para mim, Moré, pastor Moré, se quiser orar para alguém, pode orar. O João deve lembrar disso. Pode orar para alguém, e o pastor Pedro Júnior começou a orar, logo subiu o Ronan naquela época estava aqui também, falei algumas coisas com ele. Mas eu olhei para uma irmã, aqui de cima, eu olhei para uma irmã e eu pude notar, o Espírito Santo mostrou para mim a tristeza que estava no coração daquela irmã. Aí eu falei, pastora Ailda, vai lá, dá um abraço nela. Lembra, pastora Ailda? E quando a pastora Ailda chegou naquela irmã, que deu um abraço, olha só, irmão, como é que Deus faz as coisas. E sabe qual foi a palavra dela? Espírito Santo, muito obrigado, eu estava precisando disso, aleluia. Então é isso, irmão, encorajamento.
Muitas vezes a irmã não consegue nem dar um testemunho, mas ela tem algo que eu não tenho, ela tem algo que você não tem. A igreja é um lugar de diversidade. Então, meu irmão e minha irmã, você que muitas vezes não consegue nem dar um testemunho, não fique pensando, olha, por que eu não sou assim, por que eu não sou assado? Não, o Senhor te quer na posição que Ele te chamou. Talvez você nunca vai subir no púlpito para dar um testemunho, mas a obra que Deus tem na tua vida, para encorajar alguém, para levar uma palavra de consolo, um abraço amigo, a chorar junto, no ombro da pessoa, outros não têm. Não é mesmo, pastor Arro? Isso é uma benção. Então não se preocupe. Para cada um, Deus tem algo nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Amado, outra coisa. Aquele que contribui. Aqui contribuir não está falando só financeiramente, não, irmão. É contribuir com a obra também no sentido de ajudar. Saiba ajudar, ajude com amor. Aquele que exerce a liderança, olha só, liderança que exerça com dedicação. Irmãos, eu aprendi muito sobre ser líder, porque o líder não é aquele que somente manda, não é só aquele que exige, o líder é aquele que sabe fazer. Irmãos, o líder não é aquele que pisa em cima do liderado. O líder é aquele que sabe exercer aquilo que Deus deu para ele. Isso é ser líder. O líder primeiro ele tem que saber fazer, para depois ensinar, passar para outro, para os liderados. Porque se ele não for assim, ele vai arrumar inimigos. Então ele tem que saber fazer exercer a liderança com dedicação, com amor. É isso, irmão. Então o nosso trabalho, irmão, na igreja é muito interessante. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, amados, certa vez um irmão chegou e falou para mim assim, sobre os dons, sobre o trabalho na igreja, Aí ele falou para mim assim, olha, um profeta disse para mim que eu vou ser aqui na terra igual a Ezequiel, um profeta de juízo. Eu ouvi aquela palavra, A gente já, o nosso coração já fica, oh meu Deus, deixa eu ver como é que eu falo com essa pessoa sem magoá-lo, Aí eu cheguei nele e falei assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não recicla. Ele não precisa fazer reciclagem. Nós, seres humanos, fazemos reciclagem. Deus não precisa. O seu poder é infinito. Ele tem o poder de mudar as coisas, de transformar as coisas. Ele vai usar você como você é. Do jeito que você é. Desde que você esteja na direção de Deus, Ele vai te usar. Ele não vai trazer nenhum Ezequiel aqui na face dessa terra mais, porque o tempo dele já passou. Só Ele deixou para nós aquilo que Deus revelou para ele. O tempo dele já foi. Ele não vai trazer nenhum Jeremias mais na face dessa terra, porque Ele tem pessoas, Deus tem homens santos aqui na terra para usar. Basta deixar Deus usar. Certo? Não vai trazer nenhum Isaías também, porque ele tem pessoas, homens santos de Deus aqui que o Senhor pode usar. O tempo dele já passou, e quando nós vamos lá em Josué, no capítulo 1, o Senhor deixa bem claro para Josué. Josué era aquele que estava sempre aos pés de Moisés. Aí o Senhor chega e fala para Josué, Josué, é o seguinte, o meu servo Moisés é morto.
Acabou. Agora é você que vai subir, vai conquistar a terra, vai subir por esse Jordão. E tem uma coisa, Josué. Olha que coisa, olha como é que Deus faz. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Pronto. Ele não falou, olha, você não fique pensando mais em Moisés, Moisés já foi, agora é você. Né, pastor? É isso, né? Ele quer assim. Então não fiquem pensando. Então, falei, meu irmão, para com isso. Ele não vai, o Senhor não vai trazer aqui nessa terra mais um outro Ezequiel. O que é isso? Deus não recicla. Deus tem sempre coisas novas para fazer na nossa vida, na vida de qualquer um. Basta você estar na direção de Deus. Basta você deixar Deus operar. Deixa Deus trabalhar. Pronto. Então a igreja ela é um lugar de diversidade, irmão. Tá? Aquilo que você estava falando, então, sobre liderança, né? É isso, irmão. O líder, ele tem que saber que ele é uma pessoa que ele está aqui para trabalhar, para liderar, mas também para ensinar. Então o líder, ele tem que saber fazer. Acabou. E cuide do liderado com amor, né? E muito mais ainda, né? Não só isso, eu estava ainda vendo aqui, tem mais algumas coisas que eu estava falando sobre o ensino da palavra de Deus é algo muito importante. Se vai ensinar, ensine com amor. Seja zeloso naquilo que você faz. Seja zeloso no ensino, zeloso enfim, em todos os aspectos. Que é isso que Deus quer de cada um de nós. Por que que o Senhor fala que nós temos que ser zelosos com a obra? Vamos ler aqui alguns versículos. Por quê? Deus é zeloso. Vamos ler? Vamos lá. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Nós poderíamos ler Êxodo 20 também, versículo 5, mas vamos só ler esse daqui. Êxodo 34, 14. Olha só. Olha o que o Senhor nos diz aqui. Nunca adora nenhum outro Deus, porque o Senhor, olha só, hein? Cujo nome é zeloso, aí ele repete, é Deus, o quê? Então acabou, gente. Então ele é zeloso. O que é ser zeloso? É cuidar das coisas que o Senhor nos deu com amor, com zelo. E o zelo, irmão, é diferente de ciúmes. Vamos entender bem isso. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus tem zelo por nós, não está dizendo que ele tem ciúme, ele tem zelo, ele tem cuidado. Não é ciúme, é cuidado, é zelo. É uma diferença. Então, olha só, nunca adora nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Então ele tem esse zelo, ele tem esse cuidado. Ele tem esse cuidado com a igreja, cuidado comigo e cuidado com cada um de vocês aqui, irmãos. E o cuidado dele é bem maior do que aquilo que nós pensamos, né? Então, irmãos, não fiquem, né? Vocês que muitas vezes falam assim, olha, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Peça a Deus. Não se preocupe. Faça aquilo que o Senhor te deu. Se é servir, sirva com amor. Viu, irmãos? Se é ensinar, ensine. Se é cuidar, cuide. Se é consolar as pessoas, console. É isso. O Senhor não está exigindo, e Ele não vai exigir nem de mim, nem de você, aquilo que você não pode fazer. Aquilo que não dá para você fazer, jamais Ele vai fazer isso. Não. Porque Ele é um Deus zeloso. Ele sabe da minha capacidade, Ele sabe da capacidade de cada um. Ele conhece aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode.
Ele sabe o que você tem capacidade para fazer e aquilo que você não tem capacidade. Ele jamais vai exigir de você algo que você não consiga fazer. Não, jamais. Vamos sempre nos lembrar que a igreja ela é um lugar de diversidade. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor tem renovado em nós, Ele tem nos dado um Espírito, né? Um Espírito Santo, da graça, de renovo, enfim, de tudo. E Ele vai fazer em nós aquilo que Ele sabe que você pode fazer. E mais um versículo só, irmãos. Aliás, mais dois. Acho que vai dar tempo. Romanos capítulo 12, versículos 10 até o 13. Olha só. Amados, olha que coisa interessante. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha o versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo. Viram? Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha que coisa. Então é isso, irmão. Então, se você cuida da sua família, cuide com amor, com zelo. Cuide da sua esposa, enfim, o marido cuide das suas esposas, o esposo cuida da sua esposa, com zelo, porque é isso que o Senhor quer. Olha só, nunca falte a vocês o zelo, e antes sejam fervorosos no espírito. Olha o versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e persevere na oração. Como o pastor leu aqui, lá em Abacuque. Pode acontecer todas as coisas, pode faltar tudo, as oliveiras podem não dar seus frutos, as ovelhas podem ser arrebatadas do rebanho, pode não haver vide, não haja mais uvas, mas todavia nós nos alegraremos em quem? É isso. Então a tribulação é isso, persevere na oração, irmão. Olha o versículo 13. Olha que coisa. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser o quê? Hospitaleiros. Essa palavra é maravilhosa. Hospitaleiros. Né? Então é isso, irmãos. Então, isso daí, irmão, isso nos enche de alegria, de sabermos que nós estamos na igreja em um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas, e que compartilham com os outros, né, aquilo que pode. Não é só que compartilhar, não é somente o compartilhamento o financeiro, não, mas é a união, o amor, a graça, a alegria. É tudo. E para nós encerrarmos, vamos ler ainda Romanos 15, versículo 13. Olha que coisa maravilhosa. Romanos, que o Deus, olha que coisa, hein? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do... Oh, glória! Vocês viram, irmãos? É isso. Então, cada um de vocês fiquem sabendo de uma coisa. Que Deus tem dado a cada um na igreja uma porção diferente. Mas que ao somar tudo, é um conjunto só. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas quando se unem, é tudo para um bem comum, é tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Né? Então vamos dizer mais uma vez, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso. Então, lá no capítulo 12, né, começamos com o nosso culto racional, o nosso culto de adoração àquilo que Deus realmente quer de cada um de nós.
Um culto em que ele aceita como um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo, ele só é manifestado através do Espírito Santo nas nossas vidas. Não tem como. E aí nós temos o serviço na igreja, o nosso trabalho na igreja, cada um no seu trabalho, cada um de uma forma diferente, mas Deus sabe e conhece todas as coisas. Mas muitas vezes muitos falam assim, nossa, mas eu não sou quieto, não consigo, né, me expressar. Mas muitas vezes aquela sua oração livrou muitas pessoas de algo ou de uma armadilha que o inimigo tinha traçado, tinha tramado. Quantas e quantas vezes isso tem acontecido? Então Deus ouve, Deus está atento às orações das pessoas que muitas vezes se dizem que não conseguem fazer nada. Uma certa vez o irmão Terreiro falou para mim assim, né? Ele chegou e falou para mim assim, olha, irmão, Deus não pula etapas, viu? Marque bem isso que eu estou falando. O irmão chegou e falou para mim assim, sabe, irmão, olha, eu recebi uma profecia aí, irmão, está começando agora. E a pessoa já disse que está me vendo um pastor. Que eu vou ser um pastor. Amém. Amém. Mas você já é obreiro? Não. Você já passou pelo... Não. Meu querido, falei, aí vai eu de novo, né? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não pula etapas. Se você é porteiro, ainda não. Então, meu querido, então comece por baixo, meu querido. Vai lá, comece trabalhando. Alguém um dia disse para você que você vai ser um ótimo diácono? Não, ninguém disse. Alguém já disse para você que você vai ser um grande evangelista? Não, ninguém disse. Então, meu amado, espere no Senhor. Não pula etapas, não. Comece de... Porque Deus não pula etapas. Assim é na vida da igreja, irmão. E às vezes, muitas vezes, o irmão quer chegar rápido. Não, mas não adianta. Deus tem o seu tempo, Deus tem a hora certa, determinada por Ele. Não é nem a nossa hora, o nosso tempo. O tempo é dEle. E tem etapas que vai chegando, você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo. Então, muito cuidado com isso. Não que você não vai ser, pode ser. Mas siga primeiro as etapas certinhas. Né? É assim que Deus quer, irmão. Deus não é um Deus de desordem. Não é. Eu me lembro de Eliseu, quando Eliseu chega e fala para Elias, já estou terminando, Eliseu fala para Elias assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sei que o Senhor vai tomar você, tá? Num redemoinho. E tem uma coisa, viu, Elias? Eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Olha só, muita ousadia dele, é claro. Mas Elias não falou, não, tudo bem. Ele falou assim, se você me ver no dia em que eu for levado ao céu num redemoinho, isso vai acontecer. Mas só que você me pediu uma coisa difícil. Aí muitos interpretam assim, não, então, nossa, o que Elias queria dizer para Eliseu? Eliseu, quem vai dar para você uma porção não é eu, é Deus. Eu só quero saber se você está preparado para isso. Às vezes nós pedimos algumas coisas para o Senhor, né, pastor? Aí o Senhor faz essa pergunta para nós, mas você está preparado para isso? Será que você dá conta? Então, amados, na igreja não se pula etapa. Rodrigo está lá na porta, né, Rodrigo? E o Rodrigo sabe que amanhã ou depois, de repente, né, Rodrigo? Então é assim. Nós começamos de baixo mesmo. Tá?
Então, quando alguém vier, Rodrigão, e falar assim, olha, eu vou ser um profeta, eu vou ser um grande pastor, amém. Eu estou aqui, por enquanto estou na porta. Eu sou porteiro. E é uma honra, viu, irmãos? Todo o trabalho na casa do Senhor é uma honra. Amados, que assim o Senhor vos abençoe, tá? E vamos, a cada dia mais, oferecermos um sacrifício vivo ao Senhor, que Ele merece, viu, irmãos? Tá? Um sacrifício vivo. Um culto racional. Um culto que nós sabemos aquilo que estamos fazendo. Não é virmos na igreja por um mero ritual, não, não é isso. Mas nós temos um objetivo quando nós nos reunimos na presença do Senhor para cultuarmos o Senhor. Nós temos um objetivo. E uma outra coisa, deixar sempre que o Espírito Santo nos dirige, tome conta das nossas vidas. Aí sim, nós vamos oferecer ao Senhor um culto, um sacrifício vivo, um culto racional. Então que assim o Senhor vos abençoe.